Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você goste, do conteúdo desse canal. Ainda que às vezes eu faça uns vídeos aqui para impactar as pessoas, para levá-las a pensar, E isso, geralmente as pessoas não gostam nem de dar like nesse tipo de conteúdo, porque elas ficam, sem saber ali que posição tomar, se deve tomar um lado ou não, como foi o caso do último vídeo, onde que eu falei sobre dois cristãos que frequentavam religiões diferentes e que baseavam, a sua fé em duas passagens bíblicas distintas uma da outra. Isso é muito comum no sistema evangélico. As pessoas focam numa passagem e começam a viver em função daquela passagem bíblica. Ali eu citei a passagem de Êxodo, capítulo 20, onde que Deus teria dito: honra o teu pai e a tua mãe, e citei uma passagem onde supostamente Jesus falou que deixe os mortos enterrar os seus mortos. Então são passagens distintas e que muita gente baseia, muitos cristãos baseiam a sua vida em passagens como essa. Bom, pessoal, que ninguém gosta de usar o livro de Lucas, isso é muito notório, As pessoas usam o livro de Lucas nas suas pregações somente em ocasiões e situações extremamente necessárias ou convenientes. Porque Lucas ele desbanca a narrativa que foi criada de um suposto arrebatamento físico que vai acontecer no futuro. Aquele suposto arrebatamento mencionado em Mateus é, na verdade, judeus sendo levados para a escravidão para outras nações. Então ninguém gosta de usar Lucas, e mesmo porque Lucas, ele trata Mateus e Marcos como mentirosos. Trata Mateus e Marcos como mentirosos quando ele fala que Jesus foi arrebatado ao céu no mesmo dia. Então aquela passagem de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não existe. Dizer que Jesus falou que aquele que beber, coisa mortífera, não lhe fará dano algum, também não existe. Esses fatos teriam acontecido cerca de 40 dias ali após a morte e ressurreição de Jesus. Então ele não estava mais aqui quando aquelas palavras supostamente foram ditas. Então ninguém gosta muito de usar Lucas, salvo em situações convenientes. É muito comum no meio dos cristãos também alterar o sentido, da palavra. Isso não vem de agora, isso já vem já desde lá de trás. E depois que o povo de Israel foi cativo, na Babilônia e voltou, eles voltaram já com uma certa influência grega. E essa influência, da cultura grega aumentou ainda mais com o crescimento de Alexandre o Grande, tornando a Grécia um império. Isso é muito perceptível, na passagem de Ezequiel no capítulo 28, quando Ezequiel ele está tratando, do rei de Tiro, da história, dos fatos que aconteceriam com o rei de Tiro num período muito curto, num período próximo, porque ele havia se regozijado, com a destruição de Jerusalém, achando que ele ia ficar ainda mais rico agora com a destruição de Jerusalém e ia começar a fazer negociações até mesmo com a Europa, com o norte do Mediterrâneo ali, com o sul da Europa, provavelmente. Então ele começa a sonhar com isso e Deus, ali teria ficado irado contra ele e prometeu-lhe uma destruição. Mas, por causa dessa influência, da cultura grega, muitos, não sei de quando isso vem, mas muitos usam aquela passagem para poder dizer que ali está tratando de um suposto ser espiritual. Quando, na verdade, se a gente pegar o conteúdo, a gente vai ver que a passagem está revelando o seguinte: a passagem está revelando que uma pessoa numa situação eminente, numa situação de governo, um presidente, um governador, ele acaba atraindo pessoas, para poder segui-lo. Ele acaba atraindo pessoas para seguir aquela mentalidade, aquela percepção de mundo que ele tem. Então deveríamos pegar o conteúdo do livro e reconhecer que essas pessoas, elas têm esse poder, essa capacidade de atrair pessoas após elas. Poderíamos dizer que essas pessoas foram colocadas por Deus em posições privilegiadas em relação ao restante da sociedade à sua volta.
E ali o livro chamá-lo de querubim, né, que estava no Éden, jardim de Deus, por causa da posição privilegiada que ele tinha em relação ao mundo, né, e à sociedade à sua volta. Nada de um ser espiritual, mas por causa, né, dessa influência grega, muitos começaram a usar ali aquela passagem no sentido de transformar o rei de Tiro num ser que se rebelou contra Deus e caiu do céu. Mas quando você pega o conteúdo, você vê que o conteúdo não tem nada a ver. Verdade isso, que se você for defender essa ideia, você vai defender que o diabo até então não tinha invadido a Europa, ele não tinha influenciado as pessoas na Europa, porque o ser ali, o suposto ser ali, fala que ele ia expandir as suas tendas para a banda do norte. Então, é um caso, né, de falta de percepção, falta de se apegar, né, ao que o texto realmente está dizendo. É uma coisa sem lógica. É a mesma coisa, pegar Nabucodonosor e atribuir Nabucodonosor o título pejorativo de diabo, sendo que ele seria destruído e as pessoas iam passar perto do seu túmulo e ia dizer, é esse o homem que atormentava as nações? O diabo então vai ter um túmulo? Ali fala que os filhos de Nabucodonosor seriam mortos. O diabo teve mulher e teve filhos. Ali fala nesse sentido também, de morte física. E aí? Então, a religião tem esse poder, né? Ela larga aquelas verdades que não lhe é conveniente para poder usar textos que confundem as pessoas e faz com que a vida das pessoas fique mais complicadas, porque não tem como aquilo que ela tomou como verdade se materializar. Nós vemos o caso, por exemplo, dos fariseus. O que os fariseus usavam como referência para pregar? Provavelmente o Pentateuco, provavelmente os profetas. No entanto, Jesus chega e fala com eles que eles viajavam quilômetros, né, vamos dizer assim, numa linguagem bem atual, bem popular, para poder adquirir um prosélito e depois fazia com que eles se tornassem 2 vezes amantes do inferno, ou seja, a sua vida se tornasse 2 vezes pior. E eles usavam o Pentateuco, usavam o Velho Testamento, usavam os profetas. É muito comum as pessoas induzir, né, outras a um contexto bíblico e a vida delas se tornar 2 vezes pior por causa das supostas verdades que a religião impôs sobre ela. Então, se deixássemos, né, essas percepções religiosas de lado e pegasse a Bíblia respeitando a forma que ela foi escrita, o objetivo e a verdade que ela passa, as coisas não seriam tão complicadas assim para aqueles que entram de cabeça na religião, como eu entrei um dia. Para alguns, a religião ela é boa porque ela dá a ele uma sensação de pertencimento. Essa sensação de pertencimento de um grupo traz um certo conforto emocional a ele. Mesmo assim, eu não sei se vale a pena ele entrar de cabeça na religião, porque os contrapontos que a religião vai colocar sobre ele vão lhe ser muito pesados. Então, eu prefiro hoje, né, ficar de fora de qualquer religião. Ainda que reconheça, né, que tem passagens bíblicas, passagens que trazem verdades eternas, né? Eu gosto muito de trazer para mim passagens como aquela que diz, aquele que aflige sua alma colherá o vento, ou aquela que diz também, não ultrapasseis os limites eternos. Gosto muito da passagem que diz, honra o teu pai e a tua mãe. Gosto muito da passagem que diz, guarda o dia de sábado, porque eu acho o sábado um dia diferenciado, mas não uso isso para poder influenciar na minha vida ao ponto de fazê-la se tornar 2 vezes mais difícil, né, como disse Jesus. As religiões elas precisam, né, disso, elas precisam desse sistema para poder sobreviver, elas precisam colocar medo nas pessoas, elas precisam de passagens que traz obrigação às pessoas de frequentar aquela instituição para poder serem salvas, mas eu, em particular, eu não acredito que, existindo um Deus, ele deixaria alguém de fora por frequentar determinada religião
deixaria alguém de fora por não frequentar religião nenhuma, ou colocaria alguém dentro do céu por causa de determinada religião, já que, na verdade, as instituições basicamente defendem aquilo que lhe é conveniente para a sua sobrevivência e para o seu crescimento e para o crescimento da liderança que ali está. Essa miscigenação de cristianismo que existe por aí, essa quantidade de supostos cristianismo que existe por aí, nessas centenas de milhares de religiões, já começou lá no início. Cada ponto de pregação ali no início tinha uma percepção diferente de como servir e agradar a Deus. Elas não eram unânimes. Se você pegar as cartas de Paulo, você percebe isso na carta endereçada a Timóteo, você vai ver aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Você vai ver que em cada ponto de pregação havia uma percepção diferente. Ou seja, a cultura local acabava influenciando na maneira da pessoa servir e querer agradar a Deus. Então, essa cultura local, ela sempre impacta no comportamento e no direcionamento que a religião toma em relação àquela comunidade. Isso já era comum lá atrás e hoje isso é muito mais perceptível, né, nos nossos dias, quando olhamos essas centenas de milhares de instituições religiosas que estão por aí. Então, eu creio que é um poder, que é uma harmonia, né, mas não acredito que um Deus defendido por uma instituição é o Deus exato, o Deus que realmente existe, aquele poder que realmente nós precisamos nos achegar a Ele para poder sermos salvos e herdarmos a salvação. E também não acredito que um Deus deixaria de fora uma pessoa por causa de um costume cultural de frequentar uma determinada instituição com com as suas obrigações e com os seus deveres. Então, eu acho que não seria Deus se um ser como esse se vinculasse a uma determinada instituição para deixar de fora ou colocar dentro dela uma determinada pessoa, ok? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você, te desejo graça e te desejo paz.